Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um vídeo do nosso canal Notícias do Fogão. Vamos aqui com Globo Esporte, Jogo Aberto, Donos da Bola, SBT Esporte Rio, tudo sobre o Glorioso que tá aí dominando a mídia, né? Tá começando a chegar perto aí a volta do Brasileirão. Teremos Botafogo e Criciúma, lotado o Maracanã. Temos aí a seleção brasileira que joga amanhã com o Igor Jesus titular. Luiz Henrique pode figurar também de titulares, quem sabe. Não é certo, mas pode ser que ele entre. Então, Botafogo vai firme aí nessa reta final de Brasileirão, com os jogadores das convocações com o ânimo lá no alto. Então vamos ver aqui o que foi levantado de notícias sobre o Botafogo. Mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, bora pro vídeo. Bom, depois de 4 dias de folga, o Botafogo, líder do Brasileirão, se reapresentou hoje e já começou a preparação para o jogo contra o Criciúma, que vai ser na sexta-feira. A Camila Barbieri traz as informações. Fala pessoal, muito boa tarde para todo mundo que está com a gente no Globo Esporte. Botafogo começa essa semana de preparação já de olho no Criciúma, adversário de sexta-feira. Mas esse jogo não será aqui no estádio Newton Santos, viu? Será no Maracanã, porque por aqui vai ter show do cantor Bruno Mars. E olha, promessa de casa cheia no Maracanã, mais de 50 mil ingressos já foram vendidos. Ontem o Botafogo retomou os treinamentos depois de 4 dias de folga. E foi um treinamento bem especial, contou com a presença de jovens torcedores do clube, crianças que estiveram lá presentes por conta do Dia das Crianças que foi no sábado, né? O pessoal tirou foto com os atletas e tudo mais. Para esse jogo contra o Criciúma, o técnico Arthur Jorge deve contar com todos os jogadores que foram convocados por 5 seleções diferentes nessa data FIFA durante os jogos eliminatórios da Copa do Mundo. Além dos estrangeiros, devem estar de volta Alex Telles, Luiz Henrique e Igor Jesus. A gente segue acompanhando aqui a preparação do Botafogo para o jogo de sexta-feira. Até mais. É fácil provar o efeito que uma vitória tem num grupo pressionado. Do bom humor nítido até a escolha dos jogadores para as entrevistas, tudo fica mais leve. Tá podendo estrear na seleção, fazendo gol ainda mais com vitória, é gratificante, é um sonho de criança. Daqui próximo 2 anos eu quero estar vestindo de novo a camisa da seleção brasileira numa Copa do Mundo, quero botar isso na minha história, na história da minha família. Os 2 escolhidos foram os autores dos gols contra o Chile, que garantiram essa tranquilidade nos últimos dias. E o jeito como jogam no Botafogo tem interessado muito a comissão técnica. E o Dorival joga a mesma coisa que a gente joga lá no Botafogo, em termos de jogar com a bola, em termos de marcação-pressão também. Ele optou por mim porque ele achou que eu me encaixo muito no estilo de jogo dele. Sou um jogador muito agressivo na marcação, consigo atacar bem os espaços e segurar bem a bola lá na frente. A leveza no papo com os jornalistas logo apareceu no campo de treino, que também revelou um Dorival Júnior analisando novas possibilidades. E esse ambiente menos tensionado é mais propício para que a comissão técnica faça alguns testes. E o jogo contra o Peru pode ter até 3 mudanças no time. A primeira delas, mais óbvia, Gerson no lugar de Lucas Paquetá suspenso. A segunda indica um Brasil mais criativo no meio, Bruno Guimarães na vaga de André. A terceira pode ser a mais simbólica. Sai Danilo, lateral direito e capitão do time, e entra Wanderson. Trocas que Dorival deve confirmar nesta segunda-feira. Se não tropeçar nas próprias pernas contra o penúltimo colocado em casa, o Brasil pode se aproximar da Copa de 2026. Bom, classificação na tela, lá, ó, como já destacou o Brizola, o Peru é o penúltimo colocado. Então, a depender de uma classificação, olha, de uma combinação, é improvável, é verdade. Mas dá para o Brasil chegar numa vice-liderança, hein? Muito bem, no Botafogo a torcida vive a esperança de ter um final feliz no ano, sorrir. Os números são bem parecidos com o ano de 2023, mas uma postura talvez um pouco diferente. A gente está falando só da reta final, porque o Botafogo fez uma temporada muito diferente no ano passado, né? O Flavinho que foi ouvir a torcida explica isso melhor. Fala, Flavinho. Nesta reta final de temporada, é difícil encontrar torcedor mais feliz que o botafoguense. Afinal, o time é líder do Brasileiro, semifinalista da Libertadores e com jogadores brilhando na seleção brasileira depois de muito tempo.
lembrei do passado, de Didi, inventor da Folha Seca do futebol, né? Me lembrei de Gerson, né? De Garrincha, né? De Jairzinho, de Nilton Santos, né? A gente que é novo, a gente acaba que não vimos tanto isso, mas agora está sendo realizador. Mas essa felicidade é proporcional à ansiedade. Já são 29 anos sem um título de expressão. Para aumentar a tensão, vem a lembrança do ano passado, quando o Botafogo perdeu um campeonato que parecia ganho. Assim como em 2023, o Botafogo é o líder do Brasileiro depois de 29 rodadas. Comparando as campanhas até o momento, o time atual leva vantagem em quase todos os aspectos. Marcou mais gols, criou mais chances e cedeu menos oportunidades ao adversário e tem mais posse de bola. O Botafogo de 2024 só perde no número de gols sofridos. Claro que o botafoguense imagina que esse ano o desfecho da temporada vai ser outro, mas o que leva o torcedor a acreditar que o time vai trazer o troféu de campeão brasileiro aqui para o novo museu. Quais as principais diferenças que ele enxerga desse ano para o ano passado? A mudança do técnico ano passado acabou influenciando, mas eu acho que esse ano a postura dos jogadores é diferente. Nós tínhamos o Tiquinho de fazer os gols, mas não tinha mais ninguém. Outra coisa que pesou foram as contratações. Foram contratações preparadas com ganhar título, com decisão. Então acho que esse ano finalmente sai. O Botafogo contratou esse ano jogadores como Luiz Henrique, Igor Jesus e Alex Telles, que estão na seleção brasileira, Almada da seleção argentina, Savarino da Venezuela, Bastos da Angola e outros que incorporam mais o elenco. Sem falar que, diferente do Luiz Castro, o técnico Arthur Jorge comanda o time do início e tudo indica ao fim do campeonato. Tudo caminha para o Alvinegro ter um final de ano inesquecível. Quero te ver campeão de novo! É algo que você não imagina viver pegando o passado recente do clube. De possível falência. É uma sensação incrível. Eu acho que esse ano é um ano, é um ano incrível para a história do Botafogo. O maior ponto aí é a questão do treinador, né? Que não foi embora no meio da temporada, tá desde o início. E o treinador, a gente fala tanto isso como no futebol, o treinador é importante. E o Botafogo se representou também com a presença da criançada, Vene Casagrande, no treino. Uma avaliação física, atividade em campo com treino tático. Trabalho em campo reduzido, atividades em campo inteiro, movimentação de bola parada, enfim. Fez um treinamento normal, mas com a presença das crianças, algumas crianças que são sócios, tinha filho de jogador também. Um domingo animado nesse retorno do Botafogo aí, que teve uma data um pouquinho diferente dos outros clubes. Eu tenho certeza que foi um dia super especial para todas essas crianças que conseguiram comparecer a esse treino no Botafogo, e teve treino, não foi apenas festa, não foi apenas um dia comemorativo. Então, jogadores extremamente focados aí nessa reta final de temporada, uma reta final extremamente importante para a história do Botafogo. O Botafogo está muito próximo de conseguir uma vaga à final da Copa Libertadores da América, principal competição, e eu boto assim como amplamente favorito diante do Peñarol. Eu acho que o Botafogo não vai ter nenhuma dificuldade, nem no jogo de ida, nem no jogo de volta. É amplo favorito para chegar a essa decisão tão importante para a história do Botafogo. E no Fluminense? Mas o Botafogo está em ação, sim. Inclusive salvando pele de muito treinador da seleção brasileira. É Selefogo, Vene? É Selefogo. Ah, tá. Bota pra gente aqui na tela tudo sobre a seleção brasileira. Depois de vencer o Chile por 2-1 na última rodada, a seleção brasileira abre o segundo turno das eliminatórias contra o Peru, amanhã, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 10ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Titular e autor de um dos gols na última partida, o atacante do Botafogo, Igor Jesus, vai começar o jogo entre os 11 iniciais mais uma vez. Eu já vinha me preparando há muito tempo, eu sabia do meu potencial, sabia que um dia eu podia chegar até a seleção, então eu me preparei para isso, e agora voltando ao Brasil, tá tendo um resultado tão rápido assim. Isso é fruto do meu trabalho e dos meus colegas também, que têm me ajudado muito, e só quero crescer cada vez mais para que eu possa representar o meu país mais vezes. Na quarta colocação, com 13 pontos em 9 jogos, o confronto desta terça-feira é fundamental para o Brasil continuar nas primeiras posições. A gente tem que estar concentrado desde o início, porque vai ser um jogo difícil, não importa a situação que o Peru está passando, mas
todos os jogos que a gente for jogar vai ser sempre difícil, então isso que ele estava conversando ali com a gente. A seleção deve ter 3 mudanças no time titular em relação ao último jogo. Gerson entra no lugar do suspenso Paquetá. Já Wanderson e Bruno Guimarães treinaram como titulares nas vagas de Danilo e André. Quem for jogar, quem for iniciar o jogo, tá qualificado para isso. Eu acho que eu estou num momento importante da minha carreira. Em todos os treinos eu me dedico bastante. Tentando achar um time ideal, Dorival Júnior ainda terá o treino de hoje para decidir o time que vai a campo contra o Peru. Há pouco mais de 1 ano e meio da Copa do Mundo, os testes continuam. Testando, 1, 2, 3. Muito legal todas as informações agora. Pedro, bota a música do Fernandão e do Pano, que não tem nada a ver, mas é meme, então fica legal. Porque eu vou precisar chamar... Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro, que eu vou mostrar na televisão agora, pela cena coletiva. Já viralizou o final de semana, mas como esse programa aqui vive maneirinho da quinta série... Aliás, antes de eu chamar, quero mandar um beijo pro Laírton, lá da Vendinha de Itaipava, parceiro, que foi lá no final de semana, fui comprar um negócio lá. Aliás, a lenha eu vou devolver, hein? Quero que me pague de volta, porque o negócio de fazer forno na lenha, eu falei, vai dar muito trabalho, vamos comer fora mesmo. Beijo pro Laírton, pra filhota, pra todo mundo que trabalha lá. Verdinha 10 contos, gelada vale. Bom preço. Muito justo. Bom preço. Maria Clara me deu um prejuízo no Red Bull lá que eu nunca mais volto lá. Beijo pro Laírton, pro pessoal todo aí, com a cara dessa, tô de volta. Herdou sua sede? Herdou sua sede? 3 vezes mais. Só que ela não fica de novo, né? Tem 20 aí, 25, 24, 23. O que eu ia fazer agora? Coletiva, bota aí pra gente. A quinta série reinando. Maria Clara, tô de olho, hein? Como você vê o Peru, um time que veio de uma vitória diante do Uruguai, mas é um time que bate muito. Eu falei Peru, time, né? Eu saí de Cuiabá muito cedo, né? Eu acho que isso fez... Bom, mostra aí a ingenuidade do menino. Fernandão, eu como apresentador que cumpre as regras, só vou estender a pergunta a você. Como é que o senhor viu o Peru na semana passada? Jogou muito bem contra o Uruguai, ganhou. Vem de uma vitória importante, dentro das pretensões das eliminatórias, só que contra nós não vai dar, não. Acho que ele vai chegar... Esse Peru vem mais fraquinho contra o Brasil. Você não acha que o Peru vai endurecer contra o Brasil? Não. O Brasil que tem que endurecer contra o Peru. Ai, meu Deus do céu, cara, na moral. Tô pronto, garoto, tô pronto. Bigode, gostou do Peru semana passada? Eu não vi, graças a Deus. Não passou na minha televisão. Peru macetou o Uruguai. Mas também foi um golzinho no final, né? Aquele chorado pra caramba. Verdade que ele se sustentou até o final. O que é um grande mérito, dependendo. E não sabemos a que cargas. Será que teve... Será que teve aquele lá da Bahia? É aquele? Aquele, será? Diamantezinho azul? Aquele tempero da Bahia lá? Segura. Com a caixa assim, ó. Aqui, ó. Vitória da Bahia, ó. Aqui, ó, o mascotinho. Ô, GV, imagina se usasse isso todo jogo. Tem um amigo meu, Henrique Leopoldo, tá tomando direto. Falei, irmão, para com isso. Esse negócio dá problema, hein? Tem idade pra isso ainda não. Mas o motor de arranque tá falhando aí. Tá tudo indo normal? Aí, com vocês aí? Vocês já têm uma idade mais avançada, né? A gente tem 15 anos, cara. Depois disso aqui, então... Não, agora que eu entendi a pergunta dele. Não, já estamos no outro dia. O pior é que quando tu chega aos 40, tu volta e vai diminuindo, entendeu? É regressivo, já nos 40 fica regressivo. Ainda bem que falta muito pra mim, graças a Deus. Vamos voltar pro Peru. Vamos lá. Pô, GV, assim, pode ter ganhado do Uruguai, pode estar num bom momento, mas não dá pra seleção brasileira não vencer a seleção peruana. Sabe o que é isso aqui que ele fez, né? Pra gente sair daqui da série e a gente entrar, tipo assim, vamos entrar no conteúdo. É isso que ele faz com a gente. Ele é tipo ditador. Pá! Bom, passado o raio-x no Peru, na seleção peruana, analisamos. Camisas 9, caracoles, após o ciclo da última Copa, né, de 22. 10 camisas 9, irmão. Pombo, Gabriel Jesus, Matheus Cunha, Yuri Alberto, que o Bernardo adora,
Pedro, Evanilson, Vitor Roque, João Pedro, Hendrick e Igor Jesus. Papo reto agora. O que isso significa para vocês? Que a seleção brasileira pós-Tite não tem o centroavante. Ainda não conseguiu encontrar um nome para assumir a titularidade. Se a gente parar para observar todos eles, eu acho que dentre todos quem tem a maior qualidade é o Hendrick. Até pelo potencial que ele ainda tem para evoluir, muito provavelmente isso vai acontecer. Mas é um número muito expressivo. Eu acho que para uma seleção... Por um lado também, se a gente for olhar o copo meio cheio, a quantidade de bons camisas 9 que a gente produz, né? Embora não tenha nenhum como a gente já teve. Também não dá para a gente ficar olhando para trás, porque senão a gente não vai andar para frente. Mas eu acho que isso demonstra como a seleção brasileira, pós-Copa, ainda não tem uma cara, ainda não tem uma identidade e ainda não consegue encontrar as melhores alternativas para os jogos. Eu acho que isso, para mim, é um retrato disso. Torço muito para que o Igor tenha uma sequência, embora eu acreditasse que o Hendrick já pudesse ser esse cara. Mas se o Dorival tá lá, tá vendo o Igor, entrou, fez gol na estreia dele com essa camisa, não é muito fácil jogar, a gente sabe disso. Então... Quais foram os três melhores aqui com essa camisa 9? Na seleção, tá, galera? Difícil, não vale clube. Os três Yuri Alberto, talvez? Difícil. Com a camisa da seleção? Muito pouca oportunidade, quase não jogou. Ivanilson? É legal a gente falar Vitor isso. Roque? Não. Se a gente for pegar o contexto jogou. geral, é... Richarlison, Gabriel Jesus. Isso aí. Por exemplo, o Pedro não teve sequência na seleção brasileira. Não teve 5 jogos seguidos. Não é isso? É difícil. Você tem o Vitor Roque muito jovem, o João Pedro, o Hendrick muito jovem. Hendrick foi bem na seleção. Muito jovem. Mas que entrou. quando começou jogando, não teve a mesma consistência das vezes que entrou. Foram pouquíssimas, mas é muito jovem, cara. O João Pedro é um moleque de muito talento, que tem uma projeção muito grande, ele é jovem. Mas desses caras, o Matheus Cunha fez uma boa Olimpíada. O Igor Jesus, dentro que a gente tem visto, é o cara com maior característica de camisa 9. Sim. Junto com o Pedro, um pouco do Richarlison também. O Vitor Roque com uma compreensão física diferente, junto com o João Pedro. Mas camisa 9 mesmo, que a gente está acostumado a ver. E a gente também tem um sarrafo muito alto, né, cara? É exatamente. Não dá pra gente ficar comparando, relembrando lá atrás. É Ronaldo. O Júnior Santos chegou aí para uma convocação? Acho que tá enganado. Eu não me lembro. Entrou na pré-lista? Porque eu lembro que o Adrielson entrou e o PR entrou. Foram com o Diniz. Não, foram ano passado. Não foi com o Diniz, não? Não, foi com o Diniz. Foi com o Diniz, né? Ano passado. O PR chegou aí e o Adrielson também. A salada de treinador teve Ramon Menezes ainda. E a galera teve Ancelotti. E a galera quer que a seleção... Só pra ele, mas teve. E a galera quer que a seleção tenha uma identidade. Como é que você vai ter identidade se teve 3 treinadores? Difícil, Gil. É difícil acontecer. E teve um levantamento aí que o Dorival já convocou mais jogadores. O Dorival, não sei se foi só o Dorival ou se foi a seleção pós-Tite. Já tiveram mais jogadores convocados agora do que os 4 anos que antecederam a última Copa. E a gente ainda... Falta muito tempo ainda para a Copa do Mundo. Muito tempo. E eu vi o Fuicler postou um negócio hoje que o Neymar botou, tá chegando a hora. Que ele vai voltar, aí já deu até uma alegria. Que aí, se o Neymar voltar, acabou o problema, né não, B? O Ney é picles. Se o Neymar voltar, diminui um pouco a carga de responsabilidade em cima dos caras, né? Consegue dividir um pouco a responsabilidade, porque ninguém ainda, desde que o Neymar se machucou, conseguiu dividir essa responsabilidade ou assumir o protagonismo da seleção brasileira. E a seleção não teve nenhuma cara sem o Neymar também, né? Nós estamos na frente do hotel da seleção e o treino ontem foi tão puxado que a galera nem desceu para o café da manhã. Para não dizer que ninguém desceu, 3 desceram. O capitão Danilo, que a gente não sabe se vai continuar no time, o atacante Igor Jesus e também o lateral Alex Telles. Aliás, com relação a mudanças que o Dorival deve e pode anunciar hoje numa entrevista coletiva que foi remarcada. Seria 1 da tarde, vai ser às 3:45 do estádio Mané Garrincha. Tem gente dizendo que serão 3 mudanças. Entrando o Wanderson no lugar do Danilo. Danilo um pouco criticado na partida contra o Chile. O Bruno Guimarães também na vaga do André. E aí o Gerson, jogador do Flamengo, está vivendo uma grande fase, entraria na vaga do Lucas Paquetá. Paquetá, que está cortado porque ele tomou o cartão amarelo, está suspenso para esse jogo contra os peruanos. Só que ele não abandonou o barco, não. Ele veio para cá, treinou com o time normalmente, está mostrando essa solidariedade aos companheiros e o Brasil precisando de recuperação. A gente acompanhou os 2 treinos que aconteceram no estádio do Gama e a gente vai mostrar um pouco, Renata, agora do clima da seleção brasileira depois da vitória contra o Chile e antes da necessária vitória contra o Peru. Vamos acompanhar.
No jogo das palavras, a descontração. Como você vê o Peru, um time que veio de uma vitória diante do Uruguai, mas é um time que bate muito. Eu falei Peru, time, né? Caraca, que resenha. No jogo das palavras, o trabalho. Do comandante aos comandados. Sim, ele estava conversando ali com a gente, estava falando da mera importância do jogo de terça-feira que a gente vai ter, que vai ser um jogo também super difícil. E isso que ele estava conversando com nós desse jogo, porque a gente tem que estar concentrado desde o início, porque vai ser um jogo difícil, não importa a situação que o Peru está passando, mas todos os jogos que a gente for jogar vai ser sempre difícil, então isso que ele estava conversando ali com a gente. Dorival ali estava me passando informação do jogo passado, coisas táticas minhas que ele estava falando comigo, mas coisas leves mesmo, coisas para só ajustar ali dentro de campo só mesmo, e foi isso que ele estava conversando comigo. Todos os holofotes a um Brasil que venceu 4 jogos, empatou 1 e perdeu outras 4 partidas até agora nas eliminatórias. Não é fácil para ninguém, hein, Gerson? Que luz é essa? É isso. Pô, muito forte. Se fosse só a luz... Faço o quê? Fico com esse? Falar normal? O áudio da coletiva também pifou, quando perguntamos sobre uma dúvida e tanto ali no meio-campo. Quem vai substituir Paquetá amanhã? Paquetá, que está suspenso, que mesmo assim veio com a delegação e treinou. Ele foi titular contra o Chile na última partida brasileira. Se já respondeu, a gente estava com um problema no áudio aqui. Nada, não dá pra repetir a mesma coisa não, tô brincando. Mas é isso, como eu falei, estou preparado, assim como o restante dos meus companheiros também. Se eu começar jogando, vou estar feliz, preparado e muito motivado. Se eu continuar no banco, a motivação vai ser a mesma, passando energia positiva para aqueles que vão começar. Então, como eu falei, está preparado para o momento e para a oportunidade. O Peru, adversário do Brasil amanhã, às 21h45 em Brasília, não tinha vencido nenhuma partida até agora. Na última rodada, bateu o Uruguai e deixou a lanterna. Gol no finalzinho, de bola aérea. Uma pedra no sapato da seleção brasileira. Dos 9 gols sofridos pelo Brasil até agora nas eliminatórias, 6 foram pelo alto, 67% deles. Nos treinos que observamos aqui no Planalto Central, alguns dos quais não puderam ser gravados, Dorival insistiu muito no ataque contra a defesa. Afinal, tem mais um. O Brasil sofreu média de 1 gol por jogo até agora. É claro que você é um jogador de ataque, mas existe um problema hoje na seleção brasileira, que são as bolas aéreas defensivas. Como é que vocês, jogadores de frente, podem ajudar nesse aspecto? Caraca. Não, acho que nós temos defensores muito bons e são jogadores super bem nas bolas aéreas. Eu acho que nós temos total confiança neles. Você vê que nós temos crescido bastante esses últimos jogos, sempre ficando com a bola, atacando o time adversário. Os atacantes só pensam naquilo. Querem mesmo aproveitar a onda que começou em Santiago e chegou até aqui. Querem gols também em Brasília, amanhã contra o Peru. Gratificante, pode ter certeza que quando eu tiver cada oportunidade que eu estiver, eu irei fazer o meu melhor para que eu possa dar resultados positivos também. E se eles conseguirem isso, estarão próximos da grande conquista, ter a torcida ao lado deles. Eu acho que a torcida brasileira não está longe da gente, como você falou, como eles lotaram lá em Curitiba, agora aqui em Brasília também, quando a delegação e os jogadores chegaram,
Eles estavam ali no hotel para dar carinho pra gente, para estar junto com a gente. E eles sempre vão estar junto com a gente. Eu sei que a torcida brasileira tem um carinho pela seleção, tem um amor, porque por tudo que já conquistou, por tudo que já ganhou. Então, o povo pode falar o que quiser, nós não tem que dar ouvido para eles, a gente tem que fazer o nosso trabalho aqui na seleção. E quando eles, homens de ataque, lá no campo, ficaram frente a frente com os goleiros, deu ruim. Tanta bola na rede que os arqueiros tiveram que pagar. Que assim seja, então, quando o duelo de amanhã começar. No retrospecto, o Brasil está goleando. Foram 37 vitórias, 9 empates e 5 derrotas contra o Peru. Como você vê o Peru, um time que veio de uma vitória diante do Uruguai, mas é um time que bate muito. Eu falei Peru, time, né? Tava atento. Até parecia jogo aberto ali, não é? Parecia aquele momento quinta série aqui dos comentaristas. Ai, meu Deus. Mas ele se ligou rápido. Ele na hora. Ah, tá bom, né? Agora, O ambiente tá legal, o parece. que ele se ligou é que ele pode ser titular outra vez da seleção brasileira. Fez gol o Igor Jesus, 23 anos, começando ainda a sua carreira no Botafogo, mas bem prestigiado. E aqui tem um esboço, hoje tem uma coletiva do Dorival, mas pro fim do dia, provavelmente ele confirme outra vez a escalação, como fez no primeiro jogo da seleção, diante do Chile. Então, a prévia é essa. Ederson no gol, Wanderson, que pode ser testado no lugar do Danilo, que é capitão, mas foi muito questionado, muito contestado pela última atuação e até pelas últimas atuações da seleção brasileira. Não é apenas um jogo. A zaga tem agradado, Marquinhos e Gabriel Magalhães. Do outro lado, o Abner se credenciou muito bem, fez uma partida bem consistente fora de casa contra a seleção chilena. E aí, lembrando que o Paquetá está suspenso, mas continua treinando com a seleção. Então, ele deve jogar com Bruno Guimarães e Gerson, Rodrigo mais centralizado. E ali pode mudar o Rafinha para o lado esquerdo, colocar o Savinho na direita. Mas o Igor Jesus como o jogador mais centralizado, mais próximo do gol adversário. Semana importante para o futebol carioca. O Botafogo vai enfrentar o Criciúma. O Vasco da Gama joga diante do seu São Paulo no Brinco de Ouro, em Campinas. Só que teremos um Fla-Flu, destaque principalmente para o Gabigol, que vem recebendo chances do Felipe Luiz. Deu uma coletiva no Dia das Crianças, simpático, fazendo juras de amor ao Flamengo. E Felipe Luiz deve estar nervoso, hein? Primeiro clássico dele, primeiro Fla-Flu como treinador. O Botafogo vai jogar com casa cheia nos próximos 2 compromissos. Primeiro, sexta-feira, contra o Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos. E na quarta seguinte, diante do Peñarol, na semifinal da Libertadores, no estádio Newton Santos, que também promete lotar. Depois de 4 dias de folga, o elenco alvinegro se reapresentou no último domingo para iniciar a preparação para uma sequência que pode determinar o desfecho da temporada. Bom, pessoal, então é isso. Botafogo aí vai ter casa cheia tanto no jogo do Maracanã, 20 horas sexta-feira, essa sexta-feira agora, às 20 horas, quanto no jogo no Newton Santos, na quarta-feira da outra semana, contra o Peñarol. Teremos aí, acho que somando os dois públicos, deve dar mais de 100 mil pessoas, né? Juntando aí 40 mil, mais ou menos, no Newton Santos, mais pouco mais de 60 mil no Maracanã. Cara, 100 mil pessoas em 2 jogos em menos de uma semana. Ainda dizem que o Botafogo não tem torcida, né? Fazer o quê? Essa mídia com essas velhas falácias aí, repetidas 1000 vezes, até virar uma verdade. Botafogo que depende muito de como vai estar o Igor Jesus após o próximo jogo da seleção brasileira. Se ele jogar o jogo inteiro ou jogar essa metade, depende muito da carga de estresse muscular que ele vai ter nesse jogo, se ele vai ser titular ou não contra o Criciúma, mas eu acho que dá tempo. Terça-feira tem ainda quarta, quinta e na sexta noite que vai ser o jogo, seria 3 dias de distância, dá para ele jogar, pelo menos iniciar o jogo contra o Criciúma, acho que dá sim. Ele não deve ser titular o jogo todo contra o Peru pela seleção brasileira, acho que ele não deve ser desfalque pro jogo de sexta-feira não. Botafogo que vai aí enfrentar o Criciúma, que está na parte de baixo da tabela, é bom ressaltar, mas que não é um time bobo.
Porém, Botafogo em casa não é o Newton Santos, é o Maracanã, ok. Mas com 60 mil pessoas ali empurrando o time. Deve ter um mosaico pegando todo o estádio. Vamos ver qual vai ser o desenho desse mosaico, né? Mas pode fazer uma festa aí bem interessante, bem legal. Seria maneiro uma festa bem histórica. Eu acho que o Botafogo tem plenas condições de ganhar esse jogo. É um jogo, na minha opinião, o Palmeiras enfrenta quem mesmo? A Juventude, lá em Caxias do Sul. Eu acho que o nosso jogo é mais tranquilo que o do Palmeiras. Temos aí a chance de abrir mais pontos, né? Porque o Botafogo, na minha opinião, ganha esse jogo. E o Palmeiras pode não ganhar, porque o Juventude lá dentro, vale lembrar, ele enfrentou o Botafogo lá dentro, ganhou do Botafogo. Flamengo lá dentro, ganhou do Flamengo. Fluminense, ganhou do Fluminense. Vasco, ganhou do Vasco. Entre outros times, não lembro de todos, mas os 4 do Rio foram lá, 4 grandes, e perderam daqui empataram, todos perderam pro Juventude. Então eu acho que sonhar com um empate, pelo menos, entre Juventude e Palmeiras, não é nenhum absurdo. E aí conseguiríamos abrir 5 pontos de diferença. Para essa reta final, que está afunilando, está acabando o campeonato, seria uma vantagem muito interessante. Tendo em vista que temos um jogo direto contra o Palmeiras ainda, no antepenúltimo jogo, que pode ter alterações ainda esse dia, pode vir a ser adiantado para começo de novembro, mas é um jogo que, quando acontecer, se a gente tiver mais de 3 pontos de diferença, nada muda. Pode até ganhar da gente que não passa a liderança. Então é muito interessante pegar esses próximos jogos que nós temos aí uma tabela, na minha opinião, mais tranquila do que a tabela do Palmeiras e tentar abrir mais pontos do que esses 3 que nós já temos. Pessoal, fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo. Curta aí o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal. Notícia do Fogão, a casa daquele cara que quer se manter bem informado sobre o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Eu sou o Rafael, fico por aqui, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!